Imagine um navio tão colossal, tão majestoso, que parecia um desafio direto à própria natureza. Um símbolo de poder, luxo e progresso. Ele foi chamado de inafundável, uma obra-prima da engenharia humana. Mas naquela noite fria de 1912, o impossível aconteceu. E o que restou foi o silêncio gelado do oceano e perguntas que ecoam até hoje. O que realmente afundou no Atlântico Norte? O Titanic ou uma verdade que o mundo jamais quis encarar? Hoje, você vai conhecer os segredos não contados do Titanic. Fatos tão impressionantes, tão ocultos, que vão mudar completamente o que você pensa sobre essa tragédia. O mundo inteiro acredita que o Titanic foi vítima de um simples acidente com um iceberg. Mas e se eu te dissesse que há uma teoria assustadora afirmando que o navio que afundou não era o Titanic? Segundo pesquisadores, o que foi para o fundo do oceano era, na verdade, o RMS Olympic, o navio irmão do Titanic. O Olympic havia sofrido um acidente pouco antes e estava seriamente danificado, um prejuízo gigantesco para a empresa. A teoria diz que a White Star Line teria trocado a identidade dos navios, mandando o Olympic para o mar disfarçado de Titanic, apenas para afundá-lo e receber o dinheiro do seguro. Fotos com diferenças sutis, janelas que não batiam com os registros e até marinheiros que juravam que algo estava errado alimentam essa suspeita até hoje. O que parecia apenas um naufrágio pode ter sido, na verdade, o maior golpe da história marítima. Mas, o que mais choca é que o destino do Titanic pode ter sido previsto, 14 anos antes de acontecer. Em 1898, um escritor chamado Morgan Robertson publicou um livro chamado Futility, The Wreck of the Titan. A história falava sobre um navio gigantesco, inafundável, que afunda após bater em um iceberg no Atlântico Norte, em abril. Por falta de botes salva-vidas. O nome do navio? Titan. Cada detalhe, cada coincidência é tão absurda que parece impossível. Robertson jurou que não teve nenhuma visão, nenhuma premonição. Mas então, como ele descreveu o futuro com tanta precisão? Coincidência? Ou o universo tentando avisar o que estava por vir? E mesmo com todos os avisos, o desastre aconteceu. Vários navios próximos enviaram mensagens alertando o Titanic sobre icebergs, mas muitos desses alertas foram ignorados. Um operador de rádio, Jack Phillips, chegou a responder irritado: "Calha a boca, estamos ocupados." Ele estava ironicamente transmitindo mensagens pessoais de passageiros ricos, enquanto o perigo se aproximava no escuro. Horas depois, o navio colidia com o iceberg. É cruel pensar que talvez centenas de vidas pudessem ter sido salvas, se alguém simplesmente tivesse ouvido. E há outro detalhe arrepiante. O capitão, Edward Smith, parecia sentir que aquela seria sua última viagem. Testemunhas contaram que ele estava inquieto, com um olhar distante, como se carregasse um pressentimento sombrio. Ele estava prestes a se aposentar, mas manteve o navio em velocidade máxima, mesmo após os alertas de gelo. Por quê? Alguns dizem que havia pressão da companhia para bater o recorde de travessia. Outros acreditam que Smith simplesmente confiava demais na tecnologia. Mas há quem jure que o capitão sabia que não voltaria, que aquela noite seria o seu destino. E o mais intrigante: os milionários que não embarcaram. O dono da empresa, J.P. Morgan, tinha uma suíte luxuosa reservada, mas cancelou na última hora, alegando motivos de saúde. Outros empresários também desistiram misteriosamente. Enquanto isso, 3 dos homens mais poderosos da América, John Astor, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus, embarcaram e morreram. Todos os 3 eram opositores da criação do Federal Reserve, o Banco Central Americano, um projeto que Morgan apoiava.
Pouco tempo depois do naufrágio, o Federal Reserve foi aprovado. Coincidência ou conspiração? Quando os destroços foram encontrados em 1985, os pesquisadores perceberam algo estranho. Havia partes faltando, estruturas que pareciam ter sido danificadas de dentro para fora, como se algo tivesse explodido no interior do navio. E por décadas, o governo americano impediu missões independentes de explorarem o local exato do naufrágio. Nenhuma expedição podia se aproximar sem autorização. Por que tanto segredo? O que há nas profundezas do Atlântico que não pode ser revelado? Mais de um século se passou, e o Titanic continua sendo um mistério vivo, um fantasma do passado que se recusa a ser esquecido. Ele não foi apenas um navio. Foi um símbolo da arrogância humana, um lembrete de que nenhuma tecnologia é maior que a natureza e que, às vezes, o preço da vaidade é pago com vidas. Agora me diz, você acredita que o que afundou foi mesmo o Titanic? Ou acha que existe algo muito maior escondido nas sombras da história? Se você gosta de mergulhar em histórias assim, misteriosas, cheias de segredos e conspirações que desafiam tudo o que a gente pensa saber, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui, toda semana, a gente traz o tipo de verdade que o tempo tentou esconder. Muito obrigado por assistir até o final, de coração. Cuide-se, fique bem e até o próximo mergulho nas profundezas da história.